Olá traders, Vini Lang aqui, fazer análise do Bitcoin, passar a estratégia aqui do dia para vocês e um pouco da minha visão, pensando também em estrutura, tá? Esse dump que a gente teve aqui desde os 49. Beleza? Então já se inscreve no canal e ativa aí o sininho para não perder as outras análises. Tá, então eu vou começar a fazer isso, tá? De deixar as últimas análises assim plotadas no gráfico, tá? Então eu criei aqui um template, inclusive, só para fazer os vídeos aqui e deixar. Na última análise eu tinha comentado, estava basicamente assim, eu tinha comentado que acreditava que um fundo a mais aqui era provável antes da gente iniciar a onda B, tá? Então, só para quem está chegando agora no canal, eu acredito que a gente esteja fazendo aqui uma onda A, B, C, tá? Basicamente isso, num grau maior aqui, então suporte até os 35 mil aqui em toda essa região. E basicamente dentro aqui dessa microestrutura, então eu comentei sobre dois possíveis trades, tá? Um seria, né, e sempre pegando a mesma ideia, né, percebam, no Bitcoin, perdendo fundos, tá? Então eu tinha comentado sobre se a gente perdesse esse fundo aqui, uma possível armadilha, foi onde a gente chegou, e esse fundo aqui também uma possível armadilha, tá? Acho que ambos são válidos, tá? Eu até entrei num trade aqui no Bitcoin, basicamente um pouco abaixo do valor que tá. Pensando em estrutura, aqui a gente tinha basicamente aqui também 1, 2, 3, 4, 5 aqui, tá? Essa 2 aqui bem não com tão caráter de onda 2, tá? Corrigiu somente até 0,3 de Fibo aqui, tá? E a gente já teve esse dump, mas claramente aqui um padrão assim que foi respeitado, tá? Como vocês sabem, eu entrei num trade aqui no Bitcoin, nessa região aqui, acreditando que a gente ia fazer uma nova máxima, e basicamente fui estopado depois aqui na região dos 41.700, tá? Então esse trade aqui que eu estava fazendo, eu fui estopado, tá? Basicamente o preço médio estava em 43.600 e tal, e agora acabei recomprando aqui um pouco de Bitcoin. Tá, então não tem ainda uma confirmação que o Bitcoin vai iniciar essa onda B, tá? Aqui na minha visão, né, obviamente. Eu acredito nesse padrão. Não tem uma confirmação que essa onda A ela realmente fez um fundo, tá? Ela pode vir a estender um pouco mais. Então ainda deixo aberta a possibilidade de a gente pegar esses fundinhos. Porém já comprei aqui porque a gente já tem divergências aqui nesses fundos, a gente tem algumas ordens aqui sendo parcialmente executadas, bastante ordem abaixo. Tem uns fatores que eu acho que já vale a pena ter uma exposição em Bitcoin agora aqui nesse fundinho, tá? Embora ainda não tenha essa confirmação. Quando que vai ser a confirmação? Na minha visão, só passando aqui o ponto de controle, tá? Então, passando aqui o ponto de controle, a gente vai ter a confirmação que essa onda B ela vai estar iniciando, tá? Aí a correção seria basicamente do topo. Aqui. Tá? Então, geralmente, o ideal seria aqui entre 0,5 e 0,6, tá? Uma onda B, tá? Mas lembrem que a onda B, ela sempre pode estender mais e ela não é a melhor das ondas para estar operando comprado, tá? Mas em graus maiores está tranquilamente. Então, teria mais ou menos esse alvo aqui na minha visão como ideal, tá? Acima dos 44.600, 45 aqui para essa onda B, caso inicie daqui, tá? Lembrando que sempre pode estender mais e a gente sempre pode resetar novamente esse Fibonacci aqui, né? Por exemplo, aqui se o Bitcoin fizer outro fundo, a gente vai ter que traçar ainda do outro fundo. Então a gente só vai ter uma confirmação disso nesse rompimento aqui, tá? E pode estender a onda B sempre, tá? Até o topo anterior, até acima do topo. Então a gente vai ter que ver o volume que romper, tudo isso acompanhando o price action no dia a dia. E é basicamente isso, tá? O ponto mais importante aqui. Isso nos dá também um ponto bem importante de resistência justamente nesse triângulo aqui,
nessa região, tá? Então toda essa região aqui é uma região de resistência, o qual devemos ter dificuldade para passar de primeira, tá? Então uma rejeição aqui para um dump seria basicamente, não seria de outro mundo, tá? Mas se a gente pegar e romper daqui, provavelmente o cenário mais claro vai ser esse ABC aqui, tá? Então, outra coisa também, né, pensando em short, né, quando que é o ideal shortar nesse cenário, né, para quem é shorter ali, quem é mais ursão e tal, gosta de vender. Na minha visão aqui, pensando por Elliott, o ideal é no 1-2 da C e não na B, tá? Porque na B, a gente pensar em short, como eu falei, ela pode ser bem pequenininha e aqui até as 44 cair, ou em mercados bullish, que nem é o que a gente está, pode estender até bastante. Então, em teoria, até os 52.800, por exemplo. Não é a maior probabilidade, mas ainda seria válido, tá? Aí seria uma correção mais lateral. Então, geralmente, para você pensar em short, ou você tem uma estratégia para vender no curto prazo, deixar o stop bem curto, tá? Em pontos de Fibo, em vez de vendendo, tá? Traçar Fibonacci vendendo sempre é sempre não, mas a maioria das vezes não é uma boa estratégia. Ou o ideal, se você for shortar, tá? Já estou querendo falar um monte no futuro, né? Mas o ideal é você shortar quando você tiver uma ideia de que a B fez o topo e na onda 2 aqui da C, tá? Então, pensando em short, o ideal seria aguardar topo, dump, pullback. E aí você shorta aqui e o stop acima da B. Tá? Estão pensando aí em short, tá? Então, embora... Tá? Isso também entra naquela questão que eu sempre falo embora a gente faça as contagens aqui para ter uma noção do que a gente espera do mercado e de onde a gente está, não operar a contagem, tá? Porque a contagem, uma que pode não estar certa, tá? Eu posso estar tendo um delírio aqui, isso aqui não tem nada a ver, tá? Geralmente não acontece, mas pode ser. E outra é que mesmo ela estando certa, você precisa ficar atento aos níveis e aos price actions no curto prazo, porque pode variar bastante, tá? Os padrões. Então o ideal é você aguardar o 1-2 aqui, seja para short na onda C, seja para long também aqui em prazos maiores, tá? Então tradear pullback, que nem é o que eu estou fazendo aqui, não é o ideal, tá? Para você ter grandes posições de long. Então só um breve aí disclaimer sobre as posições também, né? Como gerenciar, como que eu vou gerenciar. E vou falar do sentimento agora, tá? Então, basicamente o sentimento não tá tão legal assim se a gente olhar aqui o long short ratio, tá? Não acho tão o fim do mundo também, porque a gente tem aqui aumentando, tá? Que era basicamente o range anterior, mas a gente teve essa liquidação. Após essa liquidação, tá meio que lateral um pouco caindo aqui, tá? Então não vejo assim como algo extremamente... Deixa eu só colocar Bybit aqui, que eu prefiro para o Bitcoin. Para olhar o CVD. E a gente tem aqui uma divergência no CVD também, similar à da ETH, tá? Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Aqui vocês estão vendo fundos menores, tá? Aqui fundos maiores, da mesma forma aqui na Spot. Tá, então isso é algo bullish, eu acho que é algo que diz que o pullback pode estar próximo. A gente ainda pode fazer mais um fundo, tá? Lembrem, a gente não tem confirmação, mas se a gente fizer mais um fundo, a divergência do CVD vai ser ainda maior e vai ser uma oportunidade de acumulação, na minha visão, ainda maior, tá? Então esse é o cenário base para o Bitcoin, acho que está num ponto interessante aqui, tá? Ordens, tem ordens aqui também, logo abaixo, então esse scalp aqui que eu tinha colocado na análise anterior ele ainda é válido, e a gente está num ponto aqui que na minha visão é um ponto de acumulação, tá? Para a gente fazer esse pullback. Beleza? Então essa foi a atualização do Bitcoin. Se gostou da atualização, não se esqueça de deixar o like e comentar. Caso você também não tenha gostado, também comente, que eu sempre gosto de ver os comentários de vocês e ajuda no engajamento do vídeo também.
Então, bons trades e bom dia a todos.